meu futuro nomeado! Hoje é a vez da galera do Socioeducativo de Minas Gerais. Reta final para essa prova, será? Será que a bendita banca não vai novamente remarcar a data dessa prova? Será? Vamos esperar que essa prova aconteça nesse final de semana, né? E aí, já receberam o link para acessar o local de prova? Me conta aí como está o andamento de estudo, porque a prova já está preocupada, né? Essa redação, né, deveria ter sido feita em dezembro do ano passado, né? Então já são 2 adiamentos dessa prova e isso prejudica tanto vocês acham que é um ponto positivo, né? Ah, não estudei muito, vou aproveitar, lógico, né? A gente tem que aproveitar as oportunidades que nos são dadas para a gente fazer o nosso melhor, né? E usar isso a nosso favor, isso é óbvio. Mas não é bom, gente, não só para vocês, quanto para a gente, professor, também, porque a gente trabalha, né, eu trabalho com o Brasil todo, então todos os concursos do Brasil, e eu tenho datas de início de turmas e datas de finais dessa turma, para encerrar a turma, então isso atrapalha todo o meu cronograma, né? Consequentemente, também atrapalha vocês, porque o concurseiro, ele faz várias provas no decorrer do ano, então às vezes ele vai fazer essa prova do socioeducativo, não mora aqui em Minas Gerais, mora em outro estado, compra passagem para ir fazer essa prova, já está pleiteando a outro certame, então vai fazer uma outra prova, acaba que cancela, coincide da data da outra prova que ele fazer, enfim, cria uma bagunça na vida de vocês, né? Então isso é péssimo para ambas as partes, mas se Deus quiser, essa prova vai acontecer. Então, qual é o objetivo da aula de hoje? O que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar a redação, que já está lá no meu Instagram. Então, se você ainda não me segue lá, @profdanimarra, essa redação eu coloquei ela lá para vocês, está bem separadinha, introdução, os 2 desenvolvimento, conclusão, bem organizada para vocês estudarem estrutura. E eu acho importante, né, que vocês, igual falei aqui em outras aulas, é importante que vocês vejam redações prontas, tá? Redações de concursos que já aconteceram, de alunos que tiveram notas excelentes, redações prontas de outros candidatos também, às vezes não necessariamente da mesma banca, tá? Mas é um texto dissertativo, então você vai aproveitar muito desse texto. A gente tem umas particulares de algumas bancas, como a FCC, por exemplo, que a gente precisa seguir uma linguagem mais filosófica. Então, se você seguir essa linguagem mais filosófica na banca da IBFC, por exemplo, não vai te prejudicar em nada, desde que você atenda a todos os critérios que estão sendo avaliados ali. Então, é um texto dissertativo argumentativo, é legal que você dê uma analisada nas estruturas das redações que já estão prontas, boas redações, além disso, lê sobre assuntos acerca de atualidades e também, obviamente, o mais importante é colocar a mão na massa, é praticar, né? No mínimo uma redação por semana, caso contrário é difícil aí a gente conseguir garantir uma nota legal, tá? Então hoje a gente vai trabalhar a redação que já está lá no meu Instagram, eu já postei ela para vocês, porque o intuito, o que eu estava planejando na verdade era de dar essa aula para vocês na semana passada, mas por conta de 2 fases de recursos eu não consegui gravar essa aula, então eu tô gravando essa aula hoje, tá? Mas a redação já tá prontinha para vocês lá. Por que eu trouxe esse tema dessa redação em específico? Primeiro, que a banca IBFC gosta muito de assuntos relacionados ao meio ambiente, a qualidade de vida atrelada ao meio ambiente, desenvolvimento sustentável. A banca gosta muito de trabalhar esses assuntos, tá? Então, são os eixos temáticos favoritos, a gente estuda mais eles, porém a gente não pode negligenciar os outros eixos temáticos. É interessante que vocês iniciem a preparação pelo menos assim que sai o edital, assim que o edital é publicado, já coloquem no cronograma de vocês o estudo para discursiva e façam uma redação por semana. Dessa forma, vocês conseguem escrever acerca de todos os eixos temáticos possíveis de serem cobrados, tá? Mas todas as bancas, elas têm um perfil aí de temas, dos eixos temáticos, dos assuntos que elas gostam de cobrar. Então, a IBFC gosta muito desses assuntos aí, de desenvolvimento sustentável, de meio ambiente, qualidade de vida. Não necessariamente vai ser cobrado um tema acerca da segurança pública, mesmo que a gente saiba que o cargo é um cargo da segurança pública do nosso estado, tá? Então não necessariamente, viu? Então eu quero que vocês fiquem bem atentos com relação a isso, tá?
Então, a gente vai trabalhar esse tema porque é um tipo de cobrança que as bancas fazem e que os alunos erram demais. Nas fases de recursos, eu recebo muitas mensagens dos alunos, tanto lá no meu Instagram quanto no meu WhatsApp, que eles não entendem o porquê da nota baixa. Então, eu vou explicar para vocês a forma de desenvolver essa redação, desse tipo de tema em específico, tá? Não necessariamente só sobre o assunto, mas a forma como a banca cobra esse tipo de tema, que isso é cobrado em várias bancas, em vários concurso. Então eu vou explicar para vocês a forma de desenvolver. Obviamente a gente vai falar acerca da estrutura, nós vamos falar acerca da conclusão. Não trouxe a redação, é uma redação disponibilizada pelo meu aluno, dessa vez não é uma redação produzida por mim, foi o meu aluno que escreveu, inclusive eu já apresentei várias redações dele aqui, ele escreve muito bem, ele já tem, né, já vem treinando muito tempo, tá, gente? A gente não vai nascer aí um expert na escrita se a gente não treinar, tá? Isso não é uma habilidade que você vai acordar, opa, vou fazer concurso, eu sou ótimo para escrever. Tem gente que tem mais facilidade na escrita, na leitura, na interpretação, outras pessoas têm mais dificuldade, mas ambos, independente do perfil, precisa treinar e tem um tempo para isso, a gente vai evoluindo aos poucos, tá? Então esse aluno, como vários alunos que eu tenho, que são alunos que escrevem muito bem, fazem excelentes textos, eles não aprenderam, não escreveram textos com essa qualidade de um dia para o outro, tá? Então, eu espero que isso fique claro para vocês acharem que está muito longe da realidade de vocês, tá? Então, eu vou apresentar, vou explicar aqui tudo certinho para vocês. Vamos lá, sem delongas. Essa é a redação, foi disponibilizada pelo meu aluno Adilson, que fará esse certame de socioeducativo de Minas Gerais. Não vou colocar, tá, o meu rosto aqui na tela, porque eu tenho certeza que vocês não vieram aqui a essa aula para ficar me vendo, né? O objetivo de vocês é prestar atenção aqui na redação. Então, assim, quando eu tiver pontos a falar, eu vou voltando aqui na tela e vou conversando com vocês, tá? Mas aqui eu vou marcando a redação porque é importante que vocês entendam todos os detalhes, que são detalhes importantíssimos para vocês conseguirem a nota máxima e uma redação que consiga, né, que façam com que vocês subam muitas posições na classificação, que esse é o objetivo. A gente não tem o objetivo somente de ser aprovado. Isso não faz com que a gente consiga ser nomeado no cargo que a gente está almejando. Então, a gente precisa ter uma redação competitiva. E para a gente ter uma redação competitiva, a gente precisa de, no mínimo, ter 80% da nota na redação, tá, gente? Isso, né, professora, qualquer certame, gente, isso é uma média, tá? 80% da nota já é uma redação competitiva. Tem certames que a galera consegue uma nota maior, geralmente redações mais técnicas, tá? Quando é uma redação mais técnica, os alunos, eles vão melhor, porque o que está sendo analisado ali, geralmente, é algo que o aluno já estuda para fazer a prova objetiva. Então, essas redações são cobradas aí, o conhecimento técnico-científico, a nota de corte, ela é muito maior. Tá? Então, assim, como foi os meninos do agente socioeducativo lá do Rio Grande do Norte, né, a Fundase. Então, esses meninos aí, graças a Deus, todas as redações deles que foram, todos os alunos, né, que tiveram as redações corrigidas, tiraram 100% da nota, ou seja, a nota máxima. E muitos outros candidatos também tiraram, tá? Então, o principal objetivo é realmente demonstrar o conhecimento. Não é o caso do texto dissertativo argumentativo, tá? O texto dissertativo argumentativo, ele é mais difícil de você conseguir gabaritar, porque são analisados vários pontos e geralmente a banca coloca o mesmo peso em todos os critérios, tá? Então ele não passa pano para um critério porque está analisando mais o outro. Esse aqui eu vou deixar em segundo plano porque eu quero mais analisar a norma padrão da língua portuguesa, tá? Isso daí explicando para vocês a grosso modo, tá, gente? Só para vocês entenderem que tem essa variação acerca dos 80% da nota, varia bastante, tá? Quando é uma redação mais técnica, eu sugiro aos meus alunos aí que tracem uma meta de atingirem no mínimo 90% da nota, tá? Ou seja, gente, a discursiva é um divisor de água na vida de vocês, é um divisor de águas na classificação final, tá? Então a gente não pode negligenciar de forma alguma e, ó, tem que ralar para conseguir esses 80%, viu? Então bora lá, vamos lá ao que interessa, né? Primeiramente, qual é o tema da nossa redação aqui, que nós estamos analisando, né? Vou colocar uma canetinha aqui para facilitar a vida da gente. O tema é espaço urbano e qualidade de vida. O que vocês aprenderam com a prof? Prof, a primeira coisa que eu tenho que fazer é entender a frase temática, interpretar a frase temática, depois eu vou lá nos textos motivadores, leio os textos motivadores,
porque ele fará com que a gente entenda qual o caminho que a gente vai traçar para a nossa escrita, onde que vai passar o nosso pensamento, os nossos argumentos, de que forma a gente vai abordar e aprofundar o tema. Isso que os textos motivadores mostram pra gente. Não é para copiar, não é para parafrasear, tá? O objetivo dos textos motivadores é a gente entender realmente a profundidade do tema, por onde a gente vai permear aí o nosso pensamento e a nossa escrita. É somente para isso, tá? Então aqui, o que é que vocês aprenderam? Vamos analisar o que é núcleo e o que é o recorte. Aqui, esse tipo de tema faz com que muitos alunos erram no projeto de texto e, consequentemente, erram também na escrita. Porque aqui a gente tem dois assuntos importantes, ou seja, dois núcleos, e a gente não tem recorte. Tá? Então a banca ela não fala para mim o que ela quer saber sobre espaço urbano, ela não fala para mim o que ela quer saber sobre qualidade de vida, eu só tenho aqui um conectivo E no meio. Tá? Então, quando a banca coloca isso aqui pra gente, o que ela quer, prof? Então, o que é pra eu fazer? A maioria faz o quê, gente? Fala sobre espaço urbano no D1 e fala sobre qualidade de vida no D2. Tá errado, professora, se eu fazer assim? Tá, porque não é isso que a banca quer de você, tá? E muitas vezes a banca faz para até confundir ou não, né? Vamos pensar que a banca não é tão maldosa assim, ela é bem tranquila, ela tá ali para nos ajudar. E ela vai lá e coloca um texto sobre espaço urbano e depois coloca um texto sobre qualidade de vida. O que você faz? Uai, o texto motivador tá falando isso para mim, então é isso. Lembrando que o texto motivador não é o principal norte da sua escrita. O principal norte é essa aqui, ó, é a nossa frase temática. O texto motivador é para a gente entender de que forma a gente vai aprofundar, ampliar a discussão sobre o assunto que a banca está cobrando. Esse é o objetivo. Então, em primeiro plano, a frase temática, em segundo plano, o texto motivador. É isso que vai ajudar com que eu interprete o tema. Então, quando a banca coloca para vocês dois assuntos, né, dois núcleos, e o conectivo I, ela quer a relação desses dois assuntos. Qual é a relação do espaço urbano com a nossa qualidade de vida? É isso que a banca quer da gente aqui, tá? Então não dá para tratar esses assuntos de forma separada. Agora, um ponto muito importante que eu quero conversar aqui com vocês. Como a banca não colocou pra gente o recorte, o que ela quer saber sobre esses dois assuntos, esse tema eu posso trabalhar de forma positiva, tá? Falar acerca do espaço urbano, quanto um espaço urbano de qualidade, com praças organizadas, limpas, contribuem para a nossa qualidade de vida. Um espaço urbano com o mínimo de saneamento básico, quanto isso contribui para a nossa qualidade de vida de forma geral, ou eu posso problematizar esse tema. Então foi por esse motivo que eu trouxe a redação do meu aluno, tá? Por quê? Porque ele preferiu problematizar esse tema. É mais fácil, gente. Por que é mais fácil? Porque nós, né, seres humanos, a gente tem muita facilidade para criticar, não é verdade? Para falar bem, a gente já tem dificuldade. Ah, me fala um defeito de fulano, isso, aquilo não presta e tal, a gente vai falando um monte, né? Agora, para falar as qualidades, a gente já tem dificuldade, não é verdade? Então, a gente tem mais facilidade para falar mal, para criticar. Então, a maioria escolhe aí desenvolver esse tema, esse assunto, trazendo essa discussão mais para crítica, né? Ou seja, problematizando o tema e fazendo, consequentemente, uma proposta de intervenção, tá? Nesse caso aqui, sim, poderia ter sido feita das duas formas, mas cuidado, gente, pelo amor de Deus, redação de concurso não é igual redação do Enem, tá? Eu recebo muitas, até anotei aqui algumas dúvidas dos meus alunos, vou até colocar aqui para eu não esquecer, que eles mandam para mim sempre, quase todos os dias eu recebo dúvidas acerca desse assunto no direct. Professora, eu vi uma redação que você postou que ela não tinha proposta de intervenção, eu aprendi que tem que fazer proposta de intervenção. Gente, toma cuidado, porque na maioria das vezes, em alguns momentos, a banca coloca temas que não são problemas, para vocês discutirem um ponto positivo sobre o assunto. É um assunto relevante, é um assunto atual, que merece um destaque, merece uma discussão, merece o seu posicionamento, e a banca quer ver o seu senso crítico sobre o assunto, mas não necessariamente é um problema. Então tomem cuidado, se o tema ele não é um problema, igual a última redação que eu trabalhei aqui com vocês, eu vou até colocar o link para quem não assistiu.
aqui na descrição do vídeo, tá? Vou deixar o link aqui para vocês acessarem a essa redação que eu também expliquei para vocês. É sobre o concurso do Banco do Brasil, mas se você estiver fazendo uma redação que seja cobrado um texto dissertativo argumentativo, vale muito a pena assistir essa aula. É só você pular um pouquinho a explicação que eu falo acerca desse esgranrio e ir direto para a redação, tá? E aí você vai ver que essa redação era uma redação que você tinha que falar algo positivo sobre o assunto, tá? Então, quando a gente vai falar algo positivo sobre o assunto, eu vejo vários alunos fazendo propostas de intervenção. Gente, se a gente não tem um problema, se o assunto é para falar algo positivo, algo bom, algo relevante, impactante de forma positiva, não tem que fazer propostas de intervenção. Então, são quais as duas formas de se encerrar um texto, de fazer uma conclusão para um texto dissertativo? É o quê? É a conclusão com a proposta de intervenção, caso no edital seja obrigatório, ou tema. Tem tema, gente, igual vai acontecer aqui, por exemplo, a violência e o feminicídio. É a mesma coisa aqui, não tem um recorte, mas a violência e o feminicídio, né, eu coloquei um exemplo assim bem aleatório, tá, gente? É um assunto que não tem como falar algo positivo, é algo negativo, extremamente negativo, não tem que se falar de forma positiva, tá? Nesse caso, desse tema aqui em específico, não, a gente pode falar de forma positiva e forma negativa. Se é um tema negativo, eu posso tanto fazer uma síntese do texto, se no meu edital não obriga a proposta de intervenção, como eu posso fazer uma proposta de intervenção. Agora, se o assunto ele é algo positivo, eu não posso fazer proposta de intervenção, é somente uma síntese do texto, eu explico para vocês isso lá nessa redação que eu fiz para os meninos do Banco do Brasil, tá? Então acessem o link para vocês vão ver um outro modelo de redação quando o tema ele não é um problema, tá, gente? As bancas fazem isso exatamente para conseguir eliminar a galera. Por quê? Porque não tem vaga para todo mundo, gente. O objetivo das questões discursivas é o quê? Eliminar. Como que eu posso eliminar o candidato que ele pode marcar essa opção errada aqui nessa resposta? Lógico que tem os níveis, tá, gente? Nível fácil, médio, difícil das questões, tá? Então como que eu posso eliminar aqui? A prova discursiva é a mesma coisa, são 100 mil candidatos que vão fazer a prova, né? Alguns se inscrevem e não fazem. A gente sabe que a maioria é participante do evento, né? Então você está concorrendo ali em média de 15% a 20% do número de inscritos que realmente estão estudando, estão se dedicando como você. E aí o que que faz? Eu tenho que eliminar, porque eu não tenho, porque eu não tenho vaga para todo mundo, então eu tenho que eliminar a galera, tá? Então é dessa forma que a banca consegue pegar a maioria aí das pessoas que não estão atentas e que não assistem, não são inscritos no canal da Prof e não segue a Prof lá no Instagram. Então, por gentileza, se você não é inscrito, inscreva-se e ative a notificação para você não perder nenhuma aula, tá? Então, bora lá para explicar a estrutura da redação. Então, vamos lá, galera. A primeira coisa que vocês têm que se atentarem, tá? É um texto dissertativo argumentativo. Então, qual é a principal característica desse tipo textual? Apresentar a sua tese, apresentar o seu posicionamento. Tá? Isso tem que ficar muito claro, tá, gente? Não é de forma implícita, de forma muito clara, aqui já na introdução acerca do seu posicionamento. E você vai defender esse ponto de vista, esse posicionamento, no decorrer do texto, por meio de argumentos em D1 e D2. Então, independente da forma como a banca cobrar o tema de vocês, vocês vão ter um texto com 4 parágrafos. Vocês vão ter um texto com introdução, desenvolvimento 1, que você vai desenvolver o primeiro argumento, e desenvolvimento 2, o segundo argumento, e o último, a conclusão do seu texto, tá? Então, independente, tá? Professora, eu aprendi a fazer com 3 desenvolvimentos. Não aconselho, tá? Porque, gente, um texto de 30 linhas, vocês acham que é muita coisa, mas 30 linhas é muito pouco para você defender um ponto de vista, tá? Porque não é simplesmente, vou usar argumento aqui, vou trazer meu... Tem técnica, tem uma técnica, porque o objetivo é convencer o seu interlocutor. No final do texto, esse interlocutor ele tem que pensar da mesma forma que você. O objetivo é você convencer, é trabalhar o seu poder de persuasão. E você não consegue fazer isso se você trouxer 3 argumentos, né? Ou seja, fazer 3 parágrafos de desenvolvimento, você não consegue aprofundar os 3, tá? Então, um argumento ele vai ser deficiente, ele não vai ficar legal. Tá? Ele vai ter algum probleminha ali que você não vai conseguir terminar ou fazer uma estrutura completa que a gente precisa se atentar aqui no D1. Essa redação vocês podem achar que ela é muito grande, tá?
mas ela foi sim uma redação manuscrita. A letra do Adilson é uma letra bem pequenininha, tá? As minhas também geralmente ficam grandes aqui, os meninos, professora, eu não consegui colocar de jeito nenhum aquele texto seu dentro de 30 linhas, então é sinal que você precisa diminuir a sua letra, tá? Porque, gente, letra grande não dá para você conseguir aprofundar o tema da forma que a gente precisa aprofundar. Entende? Então a gente precisa aprofundar todos os argumentos, a gente tem que fazer no mínimo 3 períodos dentro dos parágrafos de desenvolvimento, e com uma letra muito grande a gente não consegue entregar isso. Então faça uma letra menor, vai trabalhando aí para diminuir nessa letra, desde que ela fique legível, obviamente, vai trabalhando essa letra para diminuir, porque senão a gente não consegue entregar um texto em que a gente consiga aprofundar os nossos argumentos, ampliar a discussão sobre o assunto dentro de 30 linhas, tá? Então, pega as redações que estão lá no meu Instagram e começam a ter o hábito, usar, gente, pelo amor de Deus, folha para treinar a redação específica, tá? De treinar a redação, nada em folha de caderno. O espaço é diferente, a paragrafação é diferente, então vamos trabalhar da forma, né, treinar da forma mais próxima possível do dia de prova, beleza? Então o que vocês precisam fazer? Vai copiando essas redações nas folhas e veem o tanto que vocês precisam diminuir nessa letra até chegar num tamanho ideal que vocês consigam aprofundar bem o tema. Outra coisa, a redação é de 25 a 30 linhas, de 20 a 30, o aluno vai escreve 20 linhas, 22 linhas, ele não vai conseguir uma nota legal em argumentação, tá, gente? Não vai conseguir. Se a banca deu uma nota legal em argumentação para um aluno que escreveu um texto com menos de 25 linhas, gente, vocês podem ter certeza que esse corretor ele errou na correção, tá? Isso daí a gente teve vários problemas no concurso da Selecom. Redações péssimas com notas excelentes e redações muito boas, né? Não vou dizer excelentes, mas redações muito boas com notas muito ruins. Então a gente acredita que esse concurso foi um fracasso, né? Que os corretores eles nem leram as redações, bateram o olho assim, vou dar nota tal, bateu o olho, vou dar nota tal, tá? Porque os concursos, né? As bancas sérias, Unesp, FCC, FGV, não dão mole desse de jeito nenhum. Tá? Então, uma redação em que você tem ali um mínimo de linhas de 20 a 30 linhas, você tem que escrever 29 a 30 linhas. Tá? É bem próximo do número máximo de linhas, gente. Não tem o que correr em relação a isso. Caiu um tema que eu não tenho muita habilidade para escrever sobre o assunto, não é um tema muito confortável para mim. Cara, infelizmente, tenta ali fazer o que dá com as condições que você tem, tá? Mas saiba que você não vai ter uma nota legal com relação ao critério argumentação, tá? E até em algumas bancas com relação ao tema, tá? A abordagem do tema, porque, igual eu falei, vocês não conseguem aprofundar o assunto, tá? Gente, eu tô falando desses detalhes com vocês acham que eu tô delongando muito, mas são pontos muito importantes, tá? Então pega, anota essas dicas que eu tô dando pra vocês, que às vezes vocês podem achar uma coisa boba, eu vou passando, porque, isso eu já sei, e na hora que os alunos entram na plataforma e começam a estudar comigo, eu falo assim, professora, eu assisti aquela aula sua e tal, e começam a ser meus alunos, eu falo, você não prestou atenção nesses detalhes que eu falei, tá? Então, às vezes eu fico aqui falando, eu sei que aula, gente, online é uma bênção, né, pra não falar outra coisa. A minha pós-graduação foi feita online, eu sei que não é fácil, mas vai pausando, toma uma água, mas coloca o fone de ouvido para não ter distração e vai anotando tudo que é dito para você não dispersar, tá? Bora lá, então. São coisas importantes, tá, gente? Não tô falando aqui nada aleatório. Então, a introdução. Qual deve ser a estrutura da minha introdução, tá? Vamos lá que eu vou anotar aqui para vocês também. A minha introdução, ela deve ter 3 períodos. Aqui, ó. 3 períodos. O primeiro período é a contextualização, né? Você vai apresentar ou um conceito sobre o tema, sobre o núcleo, ou você vai trazer aqui o conhecimento de um filme, de uma obra, uma lei, tá? Algo que você consiga associar com o tema, tá? Aqui nós temos 2 núcleos, tá? A banca que é a relação desses 2 assuntos. Então, encontre algo que você tenha conhecimento, uma série que você assistiu, um filme que você assistiu, um argumento de autoridade que fala em relação a espaço urbano e qualidade de vida, tá? Lembrando que aqui você tem que trabalhar a relação desses 2 assuntos, gente. Dependendo do assunto, eu sei que não é muito simples. Nesse caso aqui é tranquilo, tá? O segundo período, toda hora que encosta, esse trem volta, né? O segundo período, Jesus. Peraí.
Vai dar certo, gente. É porque eu não gosto de trabalhar com esse programa aqui, mas enfim. Segundo período, a gente vai ter a tese, né, que é a apresentação do seu posicionamento, mas é a apresentação do tema. Então, você tem que apresentar aqui todas as palavras do tema, tá, gente? Outro ponto que é muito importante, todas as palavras do tema, elas devem estar em todos os parágrafos do seu texto, tá? Isso independente se o tema é gigante, que a gente sabe que as bancas têm feito alguns temas gigantescos, tem que fazer períodos em que você vai utilizar essas palavras, tá? Então, marca todas as palavras para vocês não esquecerem, porque caso contrário, né, vocês abordem principalmente o assunto e não abordem o recorte, há um tangenciamento da temática. E aqui o 3, que é a apresentação do meu argumento, né? Então, vai ser argumento 1 mais o argumento 2. Aqui, gente, alguns alunos até me perguntam se é obrigatório, tá? A apresentação do argumento 1 e argumento 2. Aqui, esses dois aqui não tem como fugir. Tá? Obrigatoriamente tem que apresentar uma contextualização, apresentar o seu posicionamento, que é o principal, quando a gente está falando do texto dissertativo argumentativo, e apresentar o tema. Argumento 1 e argumento 2, aqui fica mais completa a sua introdução, tá? Porque para que serve a introdução? A introdução serve para você falar para o seu corretor. Olha o cabelo, professora, né? Serve para falar para o seu corretor. Olha, eu vou falar sobre este assunto, esse é o meu posicionamento e isso aqui que eu vou usar para te convencer. Essa será a minha abordagem, tá? Isso que você está falando para o seu corretor. Então, dessa forma, você tem ali o projeto de texto, porque eu sempre faço analogia que a nossa introdução é como se ela fosse ali o nosso trailer, é o trailer da nossa redação, é o trailer do nosso filme. Lembra como que é o trailer de um filme? A gente sabe qual que é o assunto, a gente sabe ali os personagens principais, a gente sabe do que vai se tratar. Então, é essa analogia, a analogia melhor que a gente pode fazer aqui. Então, é o trailer do nosso texto. A gente vai falar sobre o que se trata, qual é o seu posicionamento e qual vai ser a sua argumentação. Então tá ali bem completinho. Lembrando que a gente nunca vai ter um trailer maior do que o próprio filme. Então a métrica da sua redação, ela é muito importante. É o texto dissertativo argumentativo escrito em prosa, tá lá no seu edital. O que é um texto escrito em prosa? É um texto que tem parágrafos, é dividido por parágrafos e não em estrofes, tá? Como um poema, por exemplo, tá? Então tem que ter introdução, tem que ter 2 de desenvolvimento e tem que ter a conclusão. Esse é o texto em prosa. Tá? Então a métrica da sua redação, ela vai dizer muito sobre a estrutura do seu texto, tá? Então muitas vezes eu pego lá na minha plataforma os textos para corrigir dos meus alunos, eu bato o olho, eu já sei que há um problema ali, tá? Por quê? Porque às vezes tem uma introdução com 9 linhas, 8 linhas e um parágrafo de desenvolvimento com 6. Lembre-se que o parágrafo de desenvolvimento é o nosso filme, tá? E a introdução é o nosso trailer e a conclusão é o fechamento do filme. Então, dessa forma, os parágrafos de desenvolvimento são os parágrafos mais importantes. Ali é que o corretor vai ver o seu senso crítico, o seu poder de persuasão, o seu conhecimento sobre o tema. Então, é ali que você vai realmente desenvolver. Por isso que chama parágrafo de desenvolvimento. Você vai desenvolver os seus argumentos que você apresentou lá na introdução. Então, eles devem ter de 8 a 10 linhas os de desenvolvimento, os de introdução de 5 a 7 e conclusão também 5 a 7, tá? Essa deve ser a estrutura do seu texto, beleza? Vamos lá, entendam que a métrica, ela é importante. Então, vamos lá, vamos ver qual que foi aqui o desenvolvimento do nosso aluno com relação ao tema. Então, o primeiro vai ser o que? A contextualização. Um dos objetivos do programa Academia da Saúde, Academia da Saúde é o nome do programa, por esse motivo você deve trazer essa informação grafada entre aspas, lançado em 2011 pelo governo federal, é aproveitar o espaço urbano para ter uma melhor qualidade de vida, ou seja, ele já colocou aqui que ele entendeu o tema, entendeu que é a banca, que é a relação dos dois assuntos, beleza? Então aqui ele trouxe para contextualizar, para demonstrar o quê? Gente, quando você contextualiza, você mostra um amplo conhecimento sobre o assunto, tá? Entretanto, um conectivo, lembrando que sempre após o ponto final, conectivo vírgula, nem todos os brasileiros são contemplados com esse projeto. Que projeto, gente?
Programa Academia da Saúde, tá? Sempre que a gente trazer uma contextualização, isso daqui é um erro muito recorrente quando os alunos iniciam, que têm um conhecimento de forma superficial acerca de redação, de texto dissertativo, é isso daqui. Tá? É um aluno que a gente enquadra ali no perfil intermediário, tá? Porque a gente trabalha de forma diferente na plataforma em cada perfil de aluno. Então, o aluno iniciante, obviamente, a didática tem que ser uma, a cobrança ela deve ser uma, o aluno intermediário, a cobrança é uma, a didática é uma, e o aluno avançado também. A linguagem tem que ser diferente, tá? Então, muitas vezes o aluno, ele sabe a estrutura, mas ele não sabe fazer isso daqui, ó. O texto, gente, ele é todo costurado, tá? Os períodos, os parágrafos, tem que ter tudo o quê? Isso chama progressão, tá? Uma progressão lógica das ideias, encadeamento lógico das ideias, tá? Então as ideias elas têm que seguir uma sequência lógica de pensamento e a gente sempre tem que amarrar tudo que a gente disser. Então esse período que eu fiz aqui primeiro, eu tenho que trazer uma relação com esse programa Academia Saúde com o meu posicionamento, tá? Então esse daqui ele trouxe para amarrar a contextualização que foi feita no período anterior. Então, vamos lá. Pois faltam áreas destinadas à prática de esportes, destinadas a quê? À prática, né? Um substantivo feminino, por isso tem a gente aqui o acento grave, indicativo de crase, de esportes ao ar livre. E para a construção de ciclovias. Destarte, é inegável que esse assunto precisa ser tratado com mais atenção pelas autoridades competentes. Esse período aqui, gente, é um período que é mais uma, como é que eu vou dizer, uma cerejinha, né, um temperinho, não tem necessidade, tá, de reafirmar que é importante discorrer, é importante tratar com mais atenção, é importante resolver o problema, tá, isso daqui é desnecessário, mas se você já aprendeu desse jeito, não tem problema nenhum, tá, não quer dizer que está errado, mas o mais importante é isso daqui, ó, é tese. Tá? Então, falar que nem todos os brasileiros são contemplados com esse projeto, não tem uma qualidade de um espaço urbano para ter essa qualidade de vida. Aí ele fala, pois áreas destinadas à prática de esporte ao ar livre para a construção de ciclovias, elas não são atendidas, tá? Então, vocês podem perceber que esse aluno ele resolveu tratar esse tema como um problema. Beleza? Então existe essa relação, tem que fazer relação do espaço urbano com a qualidade de vida, ele vai explicar qual é a relação que tem, como ele já fez isso aqui na introdução, porém ele vai tratar o tema como um problema, tá? Igual eu falei anteriormente na aula, não precisa tratar esse tema somente como um problema, beleza? Então vamos lá, D1, né? D1 a gente vai pegar outra cor aqui, gente, eu rabisco mesmo, tá? Eu rabisco mesmo, mas a redação tá bonitinha para vocês lá no Instagram. Primeiramente, é importante destacar, então assim, sempre inicia o D1 com conectivo que dê ideia de início, tá? Primeiramente, em primazia, mormente, a princípio, tá bom? É importante destacar que a ausência de locais voltados para a realização de atividades esportivas a céu aberto comprova que o espaço urbano do país até agora não contribuiu de forma efetiva para um avanço na qualidade de vida da população. O que é isso daqui? É o tópico frasal. O que é o tópico frasal? Apresentar para o seu corretor, para o seu interlocutor, sobre qual assunto será tratado nesse parágrafo de desenvolvimento. O que você vai usar para convencer? Qual é o argumento, tá? E, obviamente, o argumento ele tem que ter a ver com o tema e tem que ter a ver com o seu posicionamento. É o que está sendo que está perguntando ali. Gente, entenda uma coisa, tá? Que eu sempre falo para os meus alunos. Uma das estratégias para você interpretar melhor o tema é entender que está implícito ali uma pergunta. O tema sempre está implícito uma pergunta. A banca está perguntando para você qual é a relação do espaço urbano com a qualidade de vida. É isso que a banca está perguntando para você. Então, você tem que desenvolver a sua redação, seu parágrafo de desenvolvimento 1 e 2, partindo o quê? A responder isso que está sendo perguntado para você. O seu raciocínio tem que partir a responder essa pergunta. Então, qual é a relação? Tá? Então, isso que vocês têm que entender. Dessa forma, facilita também vocês a desenvolverem e entenderem o tema. Obrigatoriamente, nos parágrafos de desenvolvimento, eu tenho que ter 3 períodos no mínimo, tá? Eu gosto de 4, tá? Eu prefiro com 4 períodos, então de 3 a 4. Então, o primeiro você vai fazer tópico frasal, o segundo, ou você pode trazer uma argumentação, né? Ou já pode fazer o contrário também, no caso desses dois
desses dois critérios pode desenvolver da forma que vocês acharem melhor, ou você traz o argumento primeiro, desenvolve o argumento demonstrando seu senso crítico e depois traz uma fundamentação, que é um conhecimento geral para dentro do texto que tem a ver com o tema, e por último você vai fazer a conclusão do parágrafo, tá? Tem que ter essa estrutura. Tá? Aí, o que acontece? Tem alunos que gostam de fazer já a argumentação apresentando com a fundamentação. Vou explicar para vocês aqui a forma como o Adilson fez, tá? Pode fazer da seguinte forma, pode trazer a fundamentação primeiro, que é o conhecimento de fora para dentro do texto. Isso é muito importante, por isso que vocês têm que sentar a bunda na cadeira mesmo, tirar 2 dias da semana para fazer redação. O primeiro dia é estudar sobre o assunto, conseguir produzir repertórios acerca de vários eixos temáticos, argumento de autoridade, coisa que dê para vocês lembrarem, tá, gente? Porque tem alunos que gostam muito de dados estatísticos, igual o Adilson gosta, eu sempre fico preocupada com relação a isso, converso muito com ele, porque pode acontecer de cair tema que você não vai lembrar. São muitos dados estatísticos para a gente lembrar. Daniela, eu não consigo lembrar. Então, eu prefiro usar argumento de autoridade, eu prefiro usar lei, eu prefiro usar filmes e séries, livros que eu amo ler, gosto muito de ler, então eu cito muito livro nas redações. Então, é importante que vocês tragam informações que sejam de conhecimento de vocês também, sejam fáceis de lembrar. Caso contrário, a gente não consegue, tá? Então, tomem cuidado com dados estatísticos, beleza? Porque não é fácil de recordar para a gente poder citar. Vamos lá, deixa eu ver. Tá, bom, eu vou lembrando aqui e vou falando com vocês, tá? Porque é muita coisa. Então, vamos lá, tópico frasal, né? Então, a gente já leu. Nesse viés, de acordo com a Organização das Nações Unidas, 70% do público mundial vive nas cidades. Então, assim, aqui é um dado estatístico que dá para ser citado em outros temas, até dá para você conseguir lembrar isso daqui. E cuidado com informações falsas, tá, galera? Informações falsas, porque tem corretor que vai verificar se essa informação ela é verídica. Caso contrário, é como se você não tivesse citado, tá? O que colabora com a falta de ambientes específicos para atender essa questão. Então, ele quis fundamentar primeiro, para depois argumentar. Isso que eu ia falar, que eu esqueci aqui. Cuidado, gente, o texto é um texto predominantemente, ele é um texto dissertativo, argumentativo. Então, o que está sendo avaliado aqui, além da interpretação, porque muitos alunos acham que é só escrita, mas é importante também, a banca está avaliando a sua interpretação, a sua capacidade de interpretar, porque você tem que entender o tema sobre o que é para você escrever, a sua escrita, o atendimento à norma culta, mas o senso crítico, tá? O seu poder de persuasão. Então aqui não é só o conhecimento sobre o assunto, é importante, mas cuidado para vocês não pesarem muito a mão na hora de apresentar muita coisa, tá? Tem aluno que coloca argumento de autoridade, aí fala um pouquinho do argumento de autoridade, e dali a pouco coloca uma série que ele assistiu e conclui o parágrafo. O que é isso? Isso é um texto expositivo, não é um texto argumentativo. O senso crítico dele ali não tem, tá? Então tomem cuidado, porque a argumentação é o principal, é o personagem principal. A fundamentação é o coadjuvante, a argumentação é um temperinho. Olha aqui, corretor, deixa eu te falar uma coisa, eu penso dessa forma, por esse motivo, e eu tô te falando que não sou só eu, não, eu vou usar algo aqui para comprovar o que eu estou dizendo para você. É para isso que serve a fundamentação. Olha, não sou eu que estou dizendo isso não, isso está na Constituição Federal, artigo 5º. Olha aqui, corretor, deixa eu te falar uma coisa, não sou eu que estou te dizendo isso não, isso não é conhecimento só meu não. Olha aqui para você ver, eu tenho um dado estatístico, 70% dos brasileiros, eles vivem em espaços urbanos. Tá? Então é isso que você está fazendo quando você traz uma fundamentação, você passa credibilidade, tá? Você faz com que a pessoa não tenha como fugir. Mas não é coisa da cabeça dele, realmente, a Constituição Federal fala isso, você amarra aquele argumento com a sua fundamentação, algo de conhecimento geral para trazer ele mais próximo daquilo que você está discutindo, da sua discussão, que é o tema. Entende para que serve a fundamentação e o quanto ela é importante na argumentação? Só que ela é o quê? O nosso temperinho, tá? Não é o principal aqui. Cuidado, traz uma fundamentação só para cada parágrafo de desenvolvimento, beleza? Para o seu texto ele não ficar um texto positivo. Vamos lá? Falo tanto que eu até perco aqui, né, gente?
Então tá, fundamentação, parei aqui, agora ele vai o quê? Argumentar, nós paramos nessa linha aqui, ó. Com efeito, essa circunstância prejudica as pessoas, principalmente aquelas economicamente desfavorecidas, que não têm condições de pagar uma academia particular e nem possuem meio de transporte para se locomoverem para as poucas localidades em que existe o acesso a essa modalidade de atividade física. Logo, é indubitável que o recinto urbano brasileiro ainda não conseguiu atender às necessidades da população. Então, qual foi a discussão dele aqui, galera? Ele fala que 70% das pessoas, elas moram nas cidades, né? O que ele trouxe para fundamentar, para aprofundar, demonstrar um conhecimento e para amarrar bem os argumentos dele. E ele fala que há uma necessidade desse espaço urbano ter uma qualidade para as pessoas que vivem nas cidades, porque a maioria não tem condições de pagar uma academia particular, que isso faz com que a gente tenha uma melhor qualidade de vida pela prática de atividade física, com relação ao transporte, por isso que a gente tem que ter o mínimo possível de saneamento, o mínimo possível de uma forma de locomoção segura e mais tranquila e mais ágil para todos, tá? Isso faz com que a gente melhore a qualidade de vida, porque o que tem a ver, a gente tem mais tempo para a gente fazer as coisas que a gente gosta, para o lazer, para se locomover. Então, gente, ficou excelente a discussão dele, tá? É a forma como ele ampliou aqui, beleza? Dúvidas, gente? Se tiverem dúvidas, já coloquem para mim nos comentários, por gentileza, que eu vou sanando as dúvidas de vocês aos poucos, tá? Se vocês também iriam desenvolver essa redação de uma forma diferente, trazer outros argumentos, uma outra discussão, coloca aqui pra gente também, é importante pra gente analisar juntos, a gente pode montar um outro texto com os argumentos de vocês, para vocês verem outra forma de desenvolver também esse texto, com outro pensamento, com outro senso crítico, outra visão, tá? Porque redação é algo muito pessoal, tem a ver com o conhecimento de mundo de cada um vai sentar para escrever essa redação, vai permear por um ponto, por mais que tenha a mesma visão, que muitas vezes as pessoas têm visões aí compatíveis, a forma de desenvolver, ela é diferente, o encadeamento das ideias é diferente, tá? Então é importante que vocês deixem aí. E obviamente, né, gente, se gostam desse tipo de aula, apresentação de modelos de redação, correção, explicação de estrutura, deixa seu like aqui pra mim, que é dessa forma que eu consigo ver o tipo de aula que vocês gostam. Então eu tenho trazido para vocês mais esse tipo de aula, mais redações prontas, mais trabalhar temas de formas específicas, porque eu vejo que a quantidade de like que vocês dão nesse tipo de aula é muito maior do que as outras aulas, tá? Se vocês gostam de aulas mais completas ou aulas mais curtas também, eu gosto de dar aulas mais completas, mesmo que vocês precisem de um tempo maior, mas eu acho que o entendimento, a didática, ela também é completa, não ficam lacunas ali para vocês deixarem brecha, para vocês terem questionamentos e dúvidas, tá bom? Então, por gentileza, deixa o like aí para mim, para eu saber o tipo de aula que vocês gostam, porque o canal do YouTube aqui ele é feito para vocês, tá? Bora lá. Então, D2, vamos ver o outro argumento que ele trouxe aqui. Outro sim, conectivo que dê ideia o que? De adição. Por que adição? Porque eu estou trazendo mais um argumento, tá? Estou somando mais um argumento para convencer acerca do meu posicionamento que apresentei lá na introdução. Então, ó, a deficiência de ambientes apropriados para a criação de ciclovias é uma outra demonstração de que o espaço urbano do Brasil precisa evoluir muito para a promoção de uma boa qualidade de vida. Então, aqui é o que? Apresentação do tópico frasal. Então, o que ele vai falar sobre a deficiência de ambientes apropriados para a criação de ciclovias, tá? Esse é o assunto desse parágrafo aqui, beleza? Então, esse é o que? O tópico frasal. Olha, corretor, eu vou falar sobre esse assunto aqui agora, beleza? É isso que você está falando com ele, tá? Desse modo, conectivo, vírgula, esse é um dos motivos que faz com que o programa Bicicleta Brasil, mais um nome de programa, lançado em 2018, por meio da Lei 13.724, não obtenha tanto êxito, já que os lugares para a construção desses caminhos para a locomoção com bicicleta são raros. Então aqui, mais uma vez, vocês percebem que a estrutura, gente, vocês podem manter uma estrutura fixa, tá? Já que vocês precisam ter o que? Agilidade. Os conectivos que dão início também nos parágrafos mantenham sempre os mesmos, não precisa ficar variando, não. Os internos, tá, gente? Os conectivos aqui dentro dos parágrafos não dá pra gente fixar,
tá? Tem alunos que fazem isso, mas não tem como, porque lembrando que a gente está amarrando um período no outro, então às vezes a gente tem uma ideia de adição, tá adicionando uma informação, uma ideia de contrapartida, uma ideia de exemplificação com relação ao período anterior, e nem sempre a gente vai desenvolver sempre o texto com o mesmo pensamento, lembrando que depende do que a banca está cobrando, tá? Depende do que está sendo solicitado na temática, então os conectivos de dentro do parágrafo, os conectivos intraparágrafos, não dá para fixar, tá? Mas do início dá, e a estrutura também do seu parágrafo dá. Eu gosto de argumentar primeiro e depois trazer a fundamentação, dependendo do tema também, tá, gente? Eu não consigo fixar muito isso, não. Tem tema que eu gosto de fundamentar primeiro e argumentar depois, tem uns que eu argumento primeiro e fundamento depois. Tem que ver o que é mais fácil para você na hora de amarrar, tá? Porque lembrando que essa informação aqui acerca da Lei 13.724, acerca do projeto Programa Bicicleta Brasil, não pode ficar solto aqui. Ele tem que fazer menção a isso no próximo período. Ele tem que relacionar no próximo período, tá? Então vamos ver se ele fez isso. Dessa forma, percebe-se que a supracitada norma, qual é a norma? Essa. Então ele fez relação, tá? O que ficar mais fácil para vocês. Possui muitos intuitos fantásticos, como a prevenção de mortes no trânsito envolvendo ciclistas, o incentivo ao transporte sem a emissão de poluentes, além de estimular o aumento do condicionamento físico por intermédio do ciclismo, mas está longe de atingir suas metas. Ou seja, tudo isso daqui, esses exemplos que ele trouxe, são exemplos de qualidade de vida. E esse programa Bicicleta Brasil, ele tem a ver com o quê? Com o espaço urbano, tá? Um espaço urbano de qualidade, beleza? E um investimento no espaço urbano visando a qualidade de vida. Então, ele trabalhou totalmente a relação dos dois assuntos. Portanto, o conectivo conclusivo sempre finalizando o parágrafo, tá? Isso em todos os parágrafos, tem que finalizar. O último conectivo, ele tem que ser um conectivo que dê ideia de conclusão, ou seja, o corretor ele sabe que você está concluindo esse parágrafo. Portanto, é evidente a necessidade de solucionar essa diversidade. Por fim, né, sempre mantenha um conectivo que dê ideia de conclusão no último parágrafo. Aqui, gente, vocês veem que é um parágrafo de conclusão bem curtinho. Não gastem demais com conclusão, tá, gente? Somente se a banca pedir para vocês fazer uma proposta de intervenção. Caso contrário, não tenha necessidade de ficar gastando demais, viu? Não evitem, deixem as linhas, gente, maior quantidade de linhas, maior espaço da sua folha para os parágrafos de desenvolvimento, que são os parágrafos mais importantes do texto. Porém, vocês não podem fazer também, gente, uma dica que eu sempre falo aqui também, que vocês às vezes erram na hora de enviar as redações, para vocês não entregarem parágrafos com uma frase. Então, parágrafo de introdução, ele tem que ter no mínimo 2 períodos, melhor com 3, e o parágrafo de conclusão, no mínimo 2 períodos também. O parágrafo de conclusão, eu, Daniela, sempre faço com 2 períodos, tá? Eu não gasto muito na conclusão, não. Só o fechamento ali do texto e pronto, acabou, tá? Por fim, é indubitável que o espaço urbano das regiões brasileiras precisa de aprimoramento para refletir de maneira positiva na qualidade de vida do cidadão. Perfeito, tá? Início de conclusão. A conclusão, obrigatoriamente, o primeiro período dela, você tem que retomar o seu posicionamento e com isso você vai trazer novamente as palavras-chave do tema, tá? Isso daqui não tem como deixar para não fazer. Intervenção é opcional, ou faz intervenção ou faz síntese, mas isso daqui, essa primeira frase aqui, é indiscutível e é inegociável, tá? Tem que retomar o seu posicionamento e trazer as palavras-chave do tema para construir esse período onde você retoma esse posicionamento. Para que essa finalidade aconteça, é indispensável um trabalho conjunto entre os veículos de comunicação em massa e governantes. Desse jeito, as finalidades do programa Academia Saúde serão alcançadas com eficácia. Excelente, né, galera? O que vocês acharam do texto? Texto excelente, mais uma vez parabéns e obrigada pela disponibilidade do texto, viu, Adilson? Estou muito feliz aí com a sua trajetória, com a sua evolução desde o início do nosso trabalho juntos. E você também, se precisa de alguém para corrigir o seu texto, alguém para acompanhar, para mentorá-lo com relação à prova discursiva, vou deixar o contato aqui,
tá? Para atendimento, pra gente esclarecer as dúvidas, ver qual é o seu perfil. Como eu falei, cada perfil tem que ser trabalhado de uma forma. E, gente, fundamentação é primordial para garantir a nota máxima na argumentação. Entra lá no meu perfil, tá? No Instagram, tem um link lá de acesso ao meu guia de atualidades, tá? Lá, gente, é um e-book completíssimo. Não é um e-book como vocês veem por aí, não, tá? Ele tem 100 páginas, então tem tudo que vocês precisam para conseguir elaborar um texto excelente em qualquer eixo temático, tá? Leis, obras, séries, argumento de autoridade, tudo separadinho, com exemplos, sempre que possível eu coloco exemplos de parágrafos, de como pode ser utilizado, em que tema vocês podem utilizar. Assim, gente, um material incrível, como vocês nunca viram, nada igual, tá? Então, ó, gostou da aula? Deixa seu like aqui pra prof, deixa suas dúvidas no comentário. É um prazer imensurável estar aqui com vocês novamente, ó. Obrigada pelo carinho de sempre. E bora que esse ano vai, 2023 vai ser o nosso ano e eu tenho certeza disso. Beijo!